Shalom, shalom, pessoal. E aí, beleza? Bora lá, ó. Aqui eu tirei uma fotinha das paraxás, né, ó. Então a primeira paraxá é Bereshit, ou Gênesis, tá? A primeira semana, né? Tá vendo aqui, ó? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana, sétima semana, oitava semana, nona semana e 10ª semana, tá? Então, a gente vai começar a estudar Gênesis de 1 a 6, né? Até o 6, 8, né? Capítulo 6, versículo 8. Depois a gente vai estudar Eshaiahu, capítulo 42, do versículo 5 até o 43, versículo 10. E depois João e Yohanan, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Beleza? Ontem eu já dei mais ou menos uma explicadinha, né? Do Yohanan, né? Do capítulo 1. Mas a gente vai voltar lá só para fazer isso, beleza? Bom, então aqui já começa. Vamos pegar aqui as outras imagens. Vamos voltar. Aqui, ó. Semana 12, né? Aí 13, 14, 15, né? Semana 16, né? Semana 17, 18. Cada uma tem um nome, tá? Vou voltar aqui. Aí. Bora lá. Aí, depois da semana 22 até a 32, tá? Aí você já vai deixando guardadinho esse vídeo aí, né? Pra você sempre estar podendo ver, né? Aí, depois da 34 até a 43, beleza? E aí você consegue acompanhar todas as semanas sequencialmente, tá? O que acontece? Vamos voltar, pegar a quinta semana aqui primeiro. Aí. Beleza? O que acontece? Deixa eu pegar aqui e ligar a câmera para ver se vai dar certo. Aí, deixa eu... Aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Que nós ligar a câmera. Aqui, deu certo, deu certo, deu certo. Aleluia. Bom, vamos lá. Aqui, ó, né? Ó, primeira semana. Então, a gente vai ler sempre como, né? Quando a gente for estudar paraxás ou porções, como que a gente vê esse negócio? Sempre assim, ó. O que está escrito na Torá, a Torá, se você não sabe, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? O que está escrito na Torá, está escrito nos profetas, tá? Que é depois de Josué ali, tá? Até antes de Mateus, tá? E depois a gente vai pegar e ler a Brit Hadashah também, que é o quê? É o Novo Testamento, a renovação da aliança, tá? Que é de Mateus até Apocalipse, beleza? Então, tipo assim, não tem diferença. Você vai começar a perceber o quê? Que não tem diferença do que? Do que está escrito na Torá, do que está escrito nos profetas e do que está escrito no Novo Testamento. Né? Um não contradiz o outro. Pelo contrário, né? Um só deixa o outro ainda maior. Né? E no passado, quando a pessoa falou isso, o instrutor da Torá, e eu estava iniciando na minha fé, ele falou isso, eu falei assim, não pode ser, né? Esse cara é meio malucão, né? Porque eu pensava assim, né? A Torá foi abolida, né? Mas aí, tipo assim, todas as passagens que eu tinha dúvida que falava com relação que a Torá tinha abolido, né? Eu podia despejar uma atrás da outra nele. Mas eu falei assim, não, vou esperar ele explicar, né? E aí ele começou a explicar. Aí eu fui ver que quem era doido era eu. Por quê? Porque o cara não tinha doideira nenhuma naquilo que ele falava, cara. Né? E tipo assim, todos os meus argumentos ele quebrou um por um, né? Então, conforme, se você tiver paciência de estudar e quiser saber a verdade mesmo, né, que nem eu tive,
né? A coragem de... porque muitas vezes a gente age que nem eu, né? Achava que eu sabia de tudo, né? Mas ao mesmo tempo também abria o portão para quê? Para escutar o que os outros iam falar. Então toda vez que você for estudar a Torá, né? Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Errad. Ouve, senta e ouve, senta e estuda, senta e aprende antes de sair falando. Você entende? Muitas vezes você vai aprender as coisas aqui comigo aqui e vai querer sair espalhando para todo mundo também, né? Dá uma de boca aberta. Ô, boca aberta. Você tá entendendo? Segura a onda, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, né? Que nem chegou a minha, né? O que nós estamos mais precisando nesse reino é o quê? De trabalhadores. Você entende? E a gente vai precisar da sua ajuda também. Então, se você sentir vontade, segura a onda. Né? Uma hora você chega lá. Né? Primeiro você vai aprender por muitos anos, tentar aprender um ciclo de Torá inteiro, né? Ou 2 ciclos de Torá, aí depende, né? Aí depende do seu chamado, cada um tem o seu chamado. Mas assim, primeiro você vai aprender para depois você sair ensinando. Primeiro você vai ser discípulo antes de ser qualquer outra coisa. Tá? Então tem uma escalada aí, né? Então você começa como aluno, né? Então a gente tem o nosso pai, né? Nosso pai celestial, depois tem o Mashia, né? Depois tem os instrutores aqui na Terra, que é mais ou menos como se fosse uma mãe, a cuidadora, né? Você entende? Então assim, os representantes do próprio Criador aqui no reino dele, né? No reino terreno, no reino terrestre, tá? Que cuidam da gente. Então, tipo assim, as autoridades maiores. Depois você vai estar lá na parte de baixo, né? Que nem eu sempre tive, né? E depois você vai começar a crescer nessa hierarquia. Mas não se esqueça, você é o sacerdote da sua casa, né? Sem você, né? Todo homem é o rei e o sacerdote da sua própria casa. Você tem que cuidar para quê? Você lembra que o sacerdote fazia oferta por todo o povo de Israel, né, o sacerdote levita? Você, se for homem, né, você é o responsável por purificar a sua casa toda, né? O seu corpo não é o templo, né? Que corpo que está falando, né? O homem, quando ele se une com sua esposa, ele se torna uma só carne com ela, né? Então vocês dois são o templo do Criador em uma só carne. Aí se vocês têm filho, são 3 pessoas, mas continua sendo uma só carne, isso é errado. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Vai aprendendo esse negócio aí, errade, tá? Errade é uma das coisas principais, é unidade, união, né? União a todo custo, né? Faça chuva ou faça sol, a gente tem que estar unido ali o tempo todo, né? Na fartura, né? Ou na escassez, né? A gente tem que estar unido o tempo todo, né? Então, um tem que estar ajudando o outro, né? Isso daí é unidade, o pessoal chama, tá? É que nem você é com a sua família, ou que nem a sua família, os seus antepassados eram. Um cuidava do outro, por quê? Porque assim ficava mais fácil de sobreviver. E é assim que você tem que agir a partir de agora, beleza? Em unidade. Bom, o que mais? Então, a gente vai aprender, né? Uma parte da Torá, uma parte dos profetas e uma parte da Brit Hadashah. Sempre vai ser desse jeito, tá? Até chegar ao fim da Torá, que é o quê? O Pentateuco. Depois a gente vai mudar o jeito de estudar, mas até lá você vai ter que aguentar aí aguentar a curiosidade até a gente chegar lá. Ainda tem mais de 54 semanas, tá? Então toda semana você só vai ler isso daqui, ó. O que tá, primeira semana, você só vai ler o que está escrito nessa primeira semana. Lê 4, 5 vezes, tá? Não tem problema, pode ler o quanto quiser, tá? Aí na segunda semana você só lê o que está escrito aqui, ó. Na segunda semana. Na terceira semana você vai repetir o processo, né? Não pula etapa, tá? Eu vou sair daqui da primeira semana para ir lá para a terceira semana ou para a quarta semana porque eu me atrasei nos estudos. Não faça isso, cara, né? Você vai perder uma oportunidade muito grande de o Criador tratar diretamente com você. Por exemplo, comigo, vou falar o que aconteceu comigo com a maioria dos israelitas que eu conversei. Conforme a gente ia estudando a Torá, as mesmas coisas que a gente estudava e as mesmas coisas que aconteciam na nossa vida. O Ruach HaKodesh, ele vinha testar a gente nesse ponto,
né? Como se tivesse face a face com o Criador. E eu quero que você tenha essa experiência também, né? Para saber se eu estou falando a verdade ou não, né? Então, assim, você está estudando Gênesis, Bereshit, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 6, até o versículo 8, né? Depois você vai estudar Yeshayahu, depois você vai estudar Yohanan, né? Vai estudar todas essas aqui da primeira semana, né? Não vai pular etapa, você não pode sair da primeira semana para ir para a segunda, né? Espera chegar a próxima semana para você ir para a próxima semana, né? Eu vou lançar os vídeos tudo de uma vez, né, para ficar mais fácil, mais didático e menos trabalhoso para mim. Mas assim, ó, essa semana eu vou estudar só isso daqui que o Regis está falando, né, o que o Israel está falando, né. Na semana seguinte eu vou estudar a Paraxá da segunda semana, que é a Paraxá de Noa, né. Depois na terceira semana eu vou estudar Ler Lehá, né, Ler Lehá. Depois na quarta semana eu vou estudar Vaikra. Vaierá, né? Bom, e assim por diante, tá? Aí você vai estudando, né? Primeira semana certinho, segunda semana certinho, terceira semana certinho, quarta semana certinho. Eu sei que você vai ficar ansioso e querer saber os próximos capítulos. É que nem aquela minissérie, né? Que você começa a assistir e você quer saber o final o mais rápido possível. Se contenha, cara, por favor, que senão vai dar problema aí, você não pode pular a etapa, né? Contém ansiedade aí, tá? Por quê? Porque você tem que experienciar, né? Todas as fases, tá entendendo? Então seja um aluno bonzinho, seja um aluno disciplinado, diferente de mim, né? Não mistura cristianismo com judaísmo, tá? Porque esvazia o copo. Eu vou pedir para você esvaziar o copo, né, de toda essa religiosidade que tem aí no mundo afora, né? Tem mais de 43 mil denominações. Isso eu vi há uns 5, 6 anos atrás. Hoje deve ter o quê? Umas 50 mil denominações. Tem até denominação do Deus do macarrão, cara. Você acredita nisso? Pesquisa na internet aí. É mole, cara. Os caras consideram o macarrão uma divindade. Pois é. Então, tipo assim, não mistura judaísmo com cristianismo, com tudo que termina com ismo, com islamismo, né? Terminou com o ismo, sai fora, tá? Não mistura teologia, escatologia, né? Filosofia, biologia, tudo que termina com gia também você sai fora, tá? Tá? Era essas instruções que a gente recebia no passado, né? Não vai dar uma de bitolada aqui, né? Você está entendendo? Então, sempre seja um aluno dedicado, aplicado, obediente, tá? Para que as coisas não andem mal. Beleza? Então, diferente de mim, né, eu aprendi com muita pedrada, com muita com muita dor, com muito suor, com muito sangue derramado, com muito, né? Mas consegui chegar no final dessa corrida, né? E hoje eu estou aqui ensinando um pouco para vocês o que eu aprendi. E o bom é que tem bastante história para contar também, né? É isso aí. O jeito difícil tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer as coisas, né? Eu fui pelo jeito difícil, mas mesmo assim ainda cheguei no final da corrida, né? E o bom é que tem história para contar disso daí, né? Mas assim, ó, não mistura judaísmo, né? Esvazia o copo, né? Tira o judaísmo. Se você segue o judaísmo, tira esse judaísmo da sua vida. Se você segue o cristianismo, esvazia o copo literalmente, meu irmão, né? E deixa o Papai do Céu encher, tá? Olha, né? A oferta que eu quero que você me dê é que o quê? É que depois que você aprender, depois que você estudar muitos anos, você continue replicando isso e passando adiante, né, para outras pessoas que elas venham aprender também. Eu não tenho como pagar tudo que eu aprendi na minha vida com relação a esses estudos aqui, cara. Se eu pudesse pagar todo o dinheiro do mundo, né, eu acho que eu ficaria devendo. Você entende? Porque foi muito importante, isso salvou minha vida aqui de várias maneiras que você não faz ideia. Talvez eu nem tivesse aqui para contar a história se não fosse a força que eu aprendi a ter, né, através disso daqui. Bom, o que mais?
não mistura o fermento no meio do negócio. Então, não mistura cristianismo com judaísmo, né, e tenta introduzir isso na fé israelita, tá? Então, tipo assim, a gente não segue judaísmo, não segue cristianismo, né? Apesar de a gente seguir a Torá, né? O pessoal fala assim, o judeu segue a Torá, segue nada, é conversa fiada esse negócio, tá? Ele segue Talmud, Cabala, Zohar, Quântica, Shin Mevorá, Maimônides, né? Ele segue, por aí vai, né? Essas porcaria tudo aí, Torá oral, essas porcaria tudo, a Torá oral não deveria nem ter sido escrita, os caras foram lá e escreveram ela, né? Então os caras seguem tudinho esses negócios aí que não é muito bom, né? E o Torá que é bom nada, né? Depois conforme a gente for passando você vai ver se os caras seguem Torá mesmo, tá? Onde que tá falando na Torá que é para ficar lá na frente do Muro das Lamentações balançando a cabeça para frente e para trás? Lugar nenhum. Mas o Sabino ensina que isso apaga os pecados. Onde que fala na Torá que tem que se vestir de preto? Né? Já viu o judeu andando na rua? Né? Ele se veste de preto em sinal de luto. Mas não onde que isso fala que apaga os pecados? Lugar nenhum, mas os rabinos ensinam que isso apaga os pecados. Você tá entendendo? Então, os caras seguem Torá, segue nada, conversa fiada, tá? Não desrespeitando, né? A gente tem muito irmão judeu que a gente gosta muito e são ótimas pessoas, ótimas... né? Não é porque a gente não segue a mesma coisa que ele que a gente não vai respeitar, do mesmo jeito com relação aos cristãos também. E ao cristianismo. Mas é bom você esvaziar o copo de todo o fermento, de toda... tipo assim, não mistura fermento no meio dessa massa israelita aí, tá? Porque se você puxar um pouquinho, você vai levar umas bordoadas do Papai do Céu. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu misturei um pouquinho de judaísmo com estudo israelita, né? Levei bordoada. Eu misturei um pouquinho de cristianismo com doutrina israelita, levei bordoada também. Tá? Então não se engane. Né? Todo mundo que eu perguntei foi tudo do mesmo jeito também. Então estou contando as minhas experiências aqui para vocês. Né? Para evitar que o caminho tenha muito obstáculo, tem muitas pedras no caminho, né? Tem muitas pedras de tropeço. Tá? Só por causa disso, seja um aluno obediente, siga as semanas certinho, sem falhar. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu estou estudando a paraxá da semana tal. Né? Se você for fazer alguma pergunta, faça a pergunta relacionada àquilo que você está estudando. Não vem perguntar para mim sobre o livro de Apocalipse não, que eu não vou nem responder, não vou nem olhar na tua cara. Tá? Então, tipo assim, não pula etapa. Tá? Eu estou estudando Gênesis, eu quero saber sobre Apocalipse. Esquece, guerreiro. Estou estudando Gênesis, eu quero saber lá sobre o livro de Mateus. Não é assim que funciona. Tá? Se você pular a etapa, vai ser pior para você. E eu não quero que isso aconteça. Beleza, então. Acho que é só. A gente vai ficando por aqui. E que Allah abençoe todos vocês em nome de Mashiach Yahushua. Shalom, shalom. E até a próxima. Tchau, tchau. Como é que desliga esse trem aqui?